Olá, pessoal. Na aula de hoje, né, eu vou apresentar para vocês o que eu vou querer que vocês me entreguem no trabalho prático, tá bom? Baseado no nosso levantamento, tá? A gente fez o levantamento da Praça Floriano Peixoto, então gerou esse arquivo em DWG, né? Então, quando a gente faz o levantamento, as coordenadas, né, os arquivos de pontos, eles já saem nessa configuração, né? Eu fiz a exportação, igual eu tinha comentado com vocês, a gente fazendo, né, exportando esse arquivo em DXF. Então, a primeira etapa, né, abrir o arquivo, né, que a gente disponibilizou para vocês no ambiente virtual. Vocês vão vir aqui, né, e simplesmente salvar ele com o nome, né, do grupo de vocês lá. Então, Save As, vou dar o nome aqui, Trabalho Prático Engenharia Civil, Trabalho Prático. Beleza. Editei, então estou salvando ali o nome, né, do arquivo que eu vou estar trabalhando, a versão ali, né, e tudo mais. Então está aqui meu arquivo, trabalho prático. Feito isso, pessoal, vou dar um zoom extend aqui, que aí eu vou estar mostrando que tudo que tem, né, que foi levantado. Só que, como eu comentei com você, a gente tem um levantamento que foi feito da Praça Floriano Peixoto, e tem aqui embaixo o arquivo da nossa base. Se eu vier aqui, está lá a nossa base como referência, lá em cima do prédio do INCRA. Esse ponto aqui, pessoal, para a gente, nesse momento, ele é desnecessário, então eu vou simplesmente clicar aqui, né? Clicar em cima dele, ou clicar e arrastar, e vou deletar. Quando eu faço esse delete aqui, eu vou dar novamente um zoom, a gente chama de zoom extend, que aí eu carrego apenas as informações que eu tenho ali no meu trabalho. Então, toda vez, abrir um arquivo da zoom extend, vai aparecer tudo. Aí eu eliminei, no caso, ali a base, que não vou ter necessidade de utilizar ela, né? E aí eu vou estar trabalhando apenas com os arquivos da nossa praça, Floriano Peixoto. Feito isso, a gente vai iniciar o processo, então, de elaboração de planta topográfica. Então, aqui a gente levantou meio fio, levantou poste, né? Levantou os canteiros centrais aqui, então a gente vai começar a desenhar esse cara. Então, a primeira regra aqui, o ideal, a gente vir em layers, propriedades da layer aqui, né? Clicar nele aqui e criar camadas específicas. Então, eu vou criar aqui uma camada, vou chamar aqui de perímetro, tá? Então, eu criei uma nova, né? Tem aqui a opção, né, de criar uma nova camada aqui, né? Uma nova layer. E aí eu chamei de perímetro e vou colocar ela com uma cor roxa, por exemplo, que é o meu polígono de referência que eu quero aqui destacar. Vou dar OK. Pronto. Agora eu tenho minha layer perímetro criada, né? Com a linha da cor roxa. Feito isso, eu saio aqui, posso fechar. Eu vou deixar ela como a camada que eu vou estar trabalhando. Então, vem na camada perímetro. Beleza, tá lá a camada, tudo que eu for desenhar vai estar na camada perímetro nesse momento. Eu vou digitar o comando PL de Polyline, ou eu posso vir aqui, ó, e pegar, né, a Polyline aqui. Então, pelo comando, eu vou aqui selecionar os pontos e gerar meu polígono. Para que eu consiga pega ponto, tá, pessoal? Eu tenho essa opção aqui, ó, Snap, ativa, e eu tenho que deixar, principalmente, o node, que é o ponto, ligado. Então, aqui tem as opções. Então, esse comando snap, ele vai me dar aquele pega ponto, pega vértice, pega quina, pega meio do ponto, tá? Então, ele é a minha referência para pegar esses pontos necessários. Então, beleza. Tá aqui o node, tá ligado. Ele tá ativo. Então, vou sair gerando os pontos aqui da minha poligonal. Então, clico aqui, tá? Aqui tem um bueiro. E aí eu vou embora aqui, vou clicando aqui. Vou fazer de forma mais acelerada, vocês vão fazer bem detalhado, tá? Obviamente, o trabalho ficar bom. Aí eu vou fazer aqui de forma apenas para render a explicação e vocês fazerem bacana aí
no computador de vocês. Então, vou clicando aqui e vou gerando minha camada, meu polígono aqui de referência, tá? Aí vocês vão ser bem detalhistas aqui, tá, pessoal? Então, vem aqui, fecho aqui no meio fio. Vou ligar, então, em tese, eu vou ligar apenas os pontos, né, de meio fio. Peguei alguns outros pontos ali, mas fechei aqui. Que aqui tem uma falha aqui, deixa eu ver aqui. Meio fio aqui. E a gente fecha aqui. Beleza. Fechei lá no meu último ponto, criei minha poligonal, tá? Aí, né, obviamente que eu vou criar as camadas posteriores. A gente tem aqui, né, a gente pode criar aqui a layer, né? Vou dar aqui, criar uma nova layer. Vou chamar ela, por exemplo, de canteiro. Canteiro. E vou colocar uma outra cor nela. Acho que já tem esse nome, canteiro. Vou colocar um canteiro C aqui apenas. Vou colocar aqui uma outra cor. Pronto. E aí eu seleciono aqui o meu canteiro e faço o desenho baseado nele. Então, vou dar um PL aqui novamente, né? Aqui tem o, sei que já tem um canteiro, vou fazer, eu pego a ponta aqui, ó, por exemplo, pegando esses pontos aqui, por exemplo, né? Aqui a gente fecha, aqui tem um outro, a gente tem um né? Como se fosse um corredor aqui, e aí eu tenho fechando aqui, por exemplo, tá, pessoal? Apenas representando para vocês. E aqui eu teria uma outra opção. Eu pego o canteiro aqui, ligo aqui, por exemplo. Aí vocês vão complementar, né, com as informações. Beleza. Canteiro aqui, por exemplo. Tá, beleza. Aí, se quiserem pegar mais algumas referências, vocês vão fazendo o desenho, né, baseado nessas informações. Então, beleza, já criei camadas diferentes, já criei aqui a possibilidade, além das camadas, fazer ligação do polígono, né, do perímetro e tudo mais. A gente já criou o polyline, né? E aí, a gente pode, por exemplo, começar a utilizar o TopoCAD 2000, tá? Que é um software que vocês vão baixar e ele instalar. Esse TopoCAD 2000 tem algumas ferramentas. Quais são as ferramentas que a gente vai seguir aqui? Primeira coisa, pessoal, a gente vai criar, né, os formatos, as camadas aqui, ó, baseado, vamos explorar aqui de imediato. Então, vamos, aqui pode ser as escalas, mas eu não costumo trabalhar dessa forma. Depois eu vou mostrar que eu trabalho no layout, tá, de uma forma diferente. O formato também a gente vai utilizar ali. Mas eu já posso trabalhar, por exemplo, com uma escala gráfica. Vou pegar a escala gráfica aqui, cliquei aqui de 10 centímetros, vou dar OK aqui, e já vou deixá-la aqui, ó, aqui embaixo. Já foi criada a escala gráfica, por exemplo. Aí, vamos lá, vamos continuar explorando, né, o aplicativo. Eu vou ter aqui, né, dentro do formato, a possibilidade de criar e definir meu sistema de coordenadas. Então, clico aqui no sistema de coordenadas, então sempre TopoCAD, formato, sistema de coordenadas, clico aqui, estou dando OK aqui, né? Aí ele vai abrir meu sisteminha aqui, ó, Sirgas 2000, Fuso 23, Hemisfério Sul. Vou selecionar, eu vou indicar um ponto aqui, qualquer, no meio da praça aqui, por exemplo. Vou clicar aqui fora, ó, ele apareceu para mim já. Então, data oficial, Sirgas 2000, qual é a latitude e longitude daquele ponto que eu cliquei, quais são as coordenadas do TM, né? Qual que é a relação entre o norte verdadeiro, norte quadrículo, norte magnético. Então, ele já vai representar essa camada nessa situação aqui do meu desenho. Aí a gente vai completando. Então, posso vir aqui em TopoCAD, dando sequência, né? Formato, a gente já pegou os mais importantes, que seria sistema de coordenadas à escala gráfica. A gente pode vir aqui, se quiser mudar a linha e tudo mais, tem opções de linha, tem opções de rachura, tem opções de dimensionar. Então, olha só que interessante. Se eu quiser dimensionar a área, eu posso vir aqui em dimensionar
Se eu clicar em cima da área e clicar em cima do meu polígono, né? Então, ele dá aqui as características, tamanho e tudo mais. Eu vou aqui, metro quadrado, que eu vou querer trabalhar. Vou pegar aqui o selecionar. Vou clicar aqui em cima. Olha lá o que ele fez. 15.286. Já calculou a área. Já colocou a área no centro da minha poligonal, tá? Eu posso vir aqui também em TopoCAD, né? Seguindo, dimensionar. Posso dimensionar, por exemplo, questão de distância. Então, quando eu venho aqui em dimensionar a distância, por exemplo, se eu tiver uma linha reta e tudo mais, ele me representa todas as distâncias. Tem opção de rumo, então tem outras características de distância aqui livre, tá? Aí eu tenho os aplicativos, né? Nos aplicativos, ele pode exportar o KML, se eu quiser gerar aquela poligonal igual eu mostrei na aula passada. Clico nela, ela vai abrir no Google Earth Pro depois, então é uma referência importante. Então tem as possibilidades aqui de mexer com KML e Shapefile, que são arquivos de geoprocessamento, né, muito utilizados aí no dia a dia, tá? Na parte de utilitários, eu também tenho como trabalhar com ilustrações de talude. A gente não tem talude ali, mas seria como se fosse uma ajuda de talude. E eu posso desenhar minha malha. Isso é interessante, porque eu vou clicar aqui, desenhar a malha, e eu vou fazer, então, a minha referência, né, meu canevá, que a gente chama. Então, ela pode ser por eixo, pode ser pontual. Tem as opções, né? No caso, eu fiz o levantamento com a coordenada do TM, eu clico aqui no TM, minha grade está pontual, a distância que está a cada 50 metros, eu venho aqui e mando desenhar. No desenhar, então eu pego aqui uma referência aqui, por exemplo, e pego uma outra referência aqui, ó. Automaticamente já gera meu quadro, né, de coordenadas aqui, ó. Então tá lá, ó, 7796.700. Então toda essa linha aqui, né, ela vale essa coordenada norte aqui. E por aí vai. Então ele já gerou o meu canevá. Tem outras formas, né? Ela pode ser aquela cheia com linhas. Então tem várias maneiras de representar. Beleza. Gerei meu canevá. Com isso, eu vou pegar minha escala gráfica e vou arrastar aqui, ó, clico em cima dela, dou um comando move, né, move, clico aqui e vou arrastar aqui só para ficar mais bem localizado aqui, né? Vou pegar esse carinha aqui também, por exemplo, e vou jogar ele aqui dentro, tá? Para ficar bem detalhado. Pronto. Então, já fiz algumas, né, já está começando a ficar com a cara ali de projeto topográfico, né? Outra coisa, né, vamos lá no nosso TopoCAD. Eu posso vir aqui em TopoCAD, a gente já tinha falado dos aplicativos, utilitários já tinha ido, né? O mais importante que era desenhar a malha. A gente pode vir na parte de versos, deixa eu ver aqui se tem alguma informação no momento, não. Simbologia. A gente pode criar, por exemplo, o norte, mostrar onde fica o norte. Então, clique em simbologia, dou um OK aqui, né? Apenas para o aplicativo reconhecer. E lá tem, por exemplo, meu N de norte. Então, vou pegar aqui o norte aqui, por exemplo, esse aqui. Por exemplo, esse aqui. Cliquei nele, vou jogar ele aqui. Aqui me fala, né, as referências, Sirius 2000 e tudo mais. Ok, saí, tá lá. Ele ficou meio grande. Eu vou dar um scale aqui, né, um comando escalonar, scale, e vou reduzir ele aqui para 0,3, que eu acho que vai ficar bom. Beleza, tá lá o meu norte lançado aí. Aí, dando sequência no TopoCAD, a gente pode fazer, então, a gente está na parte de simbologia, pegar a parte, por exemplo, a gente sabe que a gente levantou poste, levantou bueiro, então eu posso inserir, né? Vamos ver aqui se tem a camada poste. Alguma referência de poste? Tem alguns postes aqui de referência, né? Posso pegar, por exemplo, esse poste aqui, ó, e vou inserir ele onde a gente levantou, que tinha um poste. E tem um poste aqui, ó. Ok, saí.
Ele ficou numa escala muito pequena, então conselho dar um scale. Nesse comando scale, eu vou aumentar ele aqui, sei lá, vamos ver 5 vezes. Ainda ficou um pouco pequeno. Vou dar outro comando scale. Vou dar aqui 2. Aí eu posso, obviamente, replicar esse poste aqui para os demais, tá? Então, aqui tem um poste. Deixa eu carregar ele aqui pelo centro dele. Peguei mais de um. Então, com isso, eu vou fazendo, né? Posso dar um comando CO de copiar e sai lançando os postes aí que a gente fez de medida de levantamento, tá vendo? Então, por aí vai. A gente vai lançando os postes onde tiver. Ver se tem mais algum aqui. Aqui assim, por exemplo, e todos os demais. Ah, a gente levantou a árvore. Não lembro se a gente pegou alguma árvore. Se tivesse feito levantamento de árvore, mesma coisa. Vai lá em Topocad. Opa, deixa no home aqui. Vem em Topocad, simbologia. A gente dá OK. A gente pode colocar umas camadas aqui de árvore. Esperar aqui carregar. Por exemplo, está aqui minha árvore. Vou clicar nessa aqui. OK. Sai. Tá lá. Então, eu posso. Tá pequena, talvez eu possa aumentar ela aqui para ilustração. Tá vendo? Então, eu posso, obviamente, se eu tivesse mais árvores, eu ia lançando essas árvores ali, né, de acordo com o levantamento que a gente fez. Aí eu vou, né, representando isso. Com isso, surgiu a necessidade de eu ter o quê? Um quadro de legenda. Então, eu venho aqui, crio uma legenda, um quadro de convenções, né? E nessa legenda, eu preciso colocar a minha árvore aqui. Então, dando Ctrl C, Ctrl V, tá? Esse cara aqui é o poste. Uma linha verde, né? No caso lá, outra linha de outra cor, e eu vou colocando, então, as informações. Então, aqui, aí eu vou escrever, né, e tal, árvore, poste, e por aí vai. Então, aqui, essa linha vai ser um negócio, então, eu vou ilustrando todas as características ali, tudo que eu fiz no levantamento, a minha legenda tem que comunicar. Outra coisa que, dando sequência, é a geração das curvas de nível. Quando eu gerar as curvas de nível, então, eu venho aqui, clico em curvas de nível. Na geração das curvas de nível, a gente esperar carregar aqui. Vou vir em triangulação automática, né, o item 1. Gerou já minha triangulação, igual a gente tinha discutido, feito no semestre passado. Você tinha a triangulação toda ali, ele já gerou vários triângulos, e agora ele vai gerar as curvas de nível. Volto lá em curva de nível, dou OK, para carregar. Aí eu mando gerar as curvas de nível, no caso aqui, que já foi, né, a gente vai querer de 1 em 1, e meças a cada 5 metros ele vai gerar as cotas da curva de nível. Então, gerar as curvas de nível, eu tenho que clicar nelas, então, clico no triângulo, todos os triângulos, dou Enter, ele está lá, gerando minha camada de curva de nível, pronto, curvas de níveis geradas aí, elaboradas, tá? Se eu não gostar da cor dela aqui que apareceu, ela vem numa camada curva de nível, eu posso vir aqui e mudar, né, as cores dela. Então, essa camada curva de nível aqui, ó, eu vou colocar a verdinha, minha curva de nível mestra. Eu vou colocar ela em vermelho, ok? E a minha outra já está no cinza, né? Então, eu posso deixar, beleza. Então, tá lá, aí tá o desenho das minhas curvas de nível elaborado. Então, o desenho já tá plano altimétrico, já está totalmente bem representado aqui, com o perfil, inclusive, né, com a topografia relacionada, tá? Então, com isso, né, já está adiantado o processo de uma planta topográfica. Feito isso, eu posso gerar um perfil, né,
desse cara. Então, para a geração do perfil, né, é ideal a gente criar, né, uma diagonal aqui, né? A gente vai dar um comando de polyline, dou Enter, vou clicar num ponto aqui conhecido e vou fechar aqui no outro ponto, por exemplo, esse poste aqui. Então, com isso, eu estou pegando esse alinhamento aqui de referência para poder gerar, por exemplo, o perfil A linha, por exemplo. Tá? Vou colocar aqui numa cor clarinha também. Tá? Agora eu posso gerar o perfil baseado nesse cara. Como que gera o perfil? Vou lá em Topocad, já criei minha polilinha, né? Vou lá em Topocad, venho aqui em perfil longitudinal, clico nele, dou OK, né? Esperar carregar. Carregou. A gente vem aqui e manda selecionar o perfil, tá? Vou deixar aqui 200 por 200, vou deixar o tamanho default que tiver aqui. Vou selecionar a polilinha, que é nessa criatura aqui. Cliquei nela, perfil gerado com sucesso. Dou OK, ele já me dá a referência aqui, ó, né? Com as cotas calculadas. E aí, basta eu chegar lá e mandar desenhar. Então, já está com o perfil. Eu posso mexer, tá, pessoal? Aqui é o tamanho da grade que vai ficar. Então, ele achou 851. Ele está jogando 10 a mais e está jogando 10 a mais aqui também. Então, só para vocês poderem ter uma ideia, está jogando até muito, né? Vamos trabalhar aqui o máximo com 855, por exemplo. E aqui o mínimo 840, para não ficar né, aquele tanto de grade, aquele tanto de linha solta, não. Estou colocando aqui os valores mais próximas. Vou, então, mandar desenhar. Clico aqui. Venho aqui, por exemplo. Ele vai gerar ali meu perfil dele. Ah, tá aqui. Gerou, então, meu perfil topográfico. Vou dar um move aqui para deixar ele mais perto da minha planta aqui. Então, tá lá o perfil. Eu tenho quase 120 metros. E eu tenho um desnível ali saindo 851, chegando ali no perfil 845, mais ou menos. Está lá o perfil desenhado. Obviamente, então, que eu vou colocar aqui qual que é o A, qual que é o A', né? Então, por exemplo, aqui vai ser o meu A'. Ficou pequeno. Vou em propriedades. A altura de texto aqui, ó, ela tá pequena. Então, vou colocar 1, por exemplo. Ainda tá pequeno. Vou colocar 3. Tá vendo? Então, ajusto isso. A linha tá aqui. E aqui vai ser meu A. Pronto. A linha. Tá lá, né? Meu desenho. Então, aqui eu vou ter, no caso, perfil A, A, linha. Aqui, arrastei assim, perfil A linha. Tá aí, piramide. Deixa eu arrastar aqui para ficar melhor. Aonde eu tenho aqui o meu A e eu tenho aqui o meu B. Pronto. A e B. A e B representado. Então, tá aí, né, a elaboração da planta topográfica. Aí aqui tem, né, outras questões de memorial, a gente mostrou isso na aula passada. Se eu quiser gerar um memorial descritivo no arquivo de Word, eu clico aqui em memorial descritivo. Eu posso gerar uma malha de coordenadas, então vou vir aqui em memorial CIGEF, ó, ou vou pegar o memorial geral. Vou clicar aqui em memorial geral, dou um comando OK. Esperar ele carregar. E posso vir aqui e mandar selecionar a polilinha. Clico em selecionar, clico aqui. Aí ele quer saber qual que é o ponto inicial. Normalmente a gente trabalha com o ponto mais ao norte, que vai ser esse cara aqui. Aí ele indica o sentido. Então, normalmente a gente faz sentido horário. Cliquei aqui. Selecionar o texto dos vértices. Não. O número do primeiro vértice vai ser 1.
Prefixos vai ser, vou colocar V, Enter. Então, selecionar o texto dos confrontantes. Se eu quiser colocar o texto dos confrontantes, seria, né, eu clicaria um por um, por exemplo, José, João, ou o nome da rua. No caso aqui, não vou querer. Gerou. E com isso, eu venho aqui e vou desenhar meu quadro analítico. Quadro analítico vai sair, no meu caso aqui, eu só vou precisar dele, vou pegar ele um simples aqui. Só aqui, ó. Só coordenadas, nome do vértice, coordenadas UTM, por exemplo. Venho aqui em continuar, clico aqui, ele vai gerar o meu quadro de coordenadas, por exemplo. Então, aí eu consigo ajustar, né? Depois, obviamente, o ideal é fazer um ajuste aqui com relação a esses parâmetros, está aqui. E, por exemplo, se achar que está muito grande, obviamente, dá para a gente escalonar. Por exemplo, dá um comando scale e vamos pôr aqui 0,5 pela metade. Beleza, ou melhor. Aí é ajuste de posição. Então, tá lá as coordenadas de todos os vértices e os vértices lançados aqui. Então, né, é só fazer alguns ajustes aqui na planta agora para ela ser melhor apresentada. Então, o que que falta agora nessa planta topográfica? Vou dar um comando salvar aqui, né? Nunca esqueçam disso, tá, pessoal? Se eu não tivesse, se cair aqui, eu tinha perdido tudo que eu tinha feito. Então, sempre salvar o arquivo, né? O levantamento, caso vocês tenham alguma, para não ter nenhum tipo de prejuízo. Aí, gente, normalmente o cliente não quer saber esse. Aqui tem bueiro também, depois vocês façam uma camada para bueiro, façam um desenho do bueiro. Normalmente o cliente não precisa saber o que são os pontos que vocês levantaram, então a gente pode vir em Lay, Off, por exemplo, dar Enter e apagar as camadas desses pontos que a gente não precisa deles, né? Eles vão ficar, né, como informação, tá vendo? Tá lá, deu uma limpada no desenho. Os pontos também, se eu quiser eliminar, se eu quiser clicando nele, eu vou conseguir dar uma limpada no meu desenho e por aí vai, tá? Aí, vocês estão vendo esse cara aqui, ó, o nome do vértice está muito grande. Então, eu posso vir aqui e fazer o ajuste também. A escala dele, eu vou pôr 1, 1 e 1. Melhorou bastante. Mas aí eu posso fazer isso para todos. Como que eu faço para todos? Eu clico no 1 aqui, por exemplo, mando selecionar similar e coloco todos como 1, 1 e 1. Beleza, todos os círculos ali estão menorzinhos agora, com informação mais bem detalhada. Aí agora eu posso vir aqui, obviamente, fazer um ajustes, né? Opa, faço um ajuste aqui em cada um deles. Acho que esse 18 aqui não tá legal. Aí eu vou fazendo um acabamento dele, tá vendo? O que tiver encavalado, clico em cima dele e ajusto ele aqui, ó, para não ficar um em cima do outro, tá? Então, com isso lá, aqui tá muito, por exemplo, né? Aí façam, clica aqui, ó. Carinha para cá, faz o acabamento aí, que vai ficar legal, tá? Então, já, outra coisa. Esse número aqui, por exemplo, talvez ele tá pequeno, e você vai ajustar o tamanho dele. Vou colocar aqui 1,5. E talvez eu vou deletar e vou deletar esses outros que eu não vou precisar. Aqui eu vou deletar. Esse 850 eu vou passar para 1,5 também. Aqui eu vou deletar, deletar, deletar. Estou apenas melhorando, né, a representação. Se achar que está pequeno, aumenta ainda. Vai depender muito do tamanho que você for, né, o formato A4, A1, A0. Isso vai influenciar muito no seu trabalho. Tá aí um exemplo de planta topográfica, né? Pelo menos a parte de model, né? Onde eu desenhei, onde eu representei todo o produto do levantamento. Antes a gente tinha uma nuvem de pontos, agora já tem a característica desse carro. Outra coisa, uma coisa que está faltando é talvez colocar o nome das ruas, né? Rua X. Aí vocês vão pesquisar lá, fica no tamanho que eu subi. Então dá o nome das ruas, por exemplo, né? Informação importante, rua Y. E também, se quiser, obviamente, eu tenho um comando rotate, que eu ajusto esse cara aqui, ó, rotate, rotacionar, clico nele,
clica aqui, ó, eu consigo, então, deixar esse cara aqui, por exemplo, né, paralelo ao eixo, né, paralelo à linha, né, da praça aqui e por aí vai. Então, consigo colocar o nome das ruas, as referências. Vou clicar aqui e vou escrever aqui, por exemplo, o nome da praça. Então, posso escrever aqui, né? Praça Floriano Peixoto. E normalmente a gente coloca lote quadro, por exemplo, se for um levantamento topográfico, lote tal, quadro tal. Aí vou fazendo os ajustes necessários, vou colocar nome nas ruas em todos, né? Tem aqui, tem que ter o nome na rua aqui, por exemplo. Então tá aí, tá uma planta topográfica mais próxima. O que está faltando aqui só cotar, né? Cotar alguns elementos. Então, a gente tem várias formas de fazer gerar essa cota, né? A gente tem o comando dimension, e aí a gente tem aqui, por exemplo, esse comando aqui que faz, né, uma medida de uma distância, por exemplo, align. Posso clicar aqui, por exemplo, vou pegar uma distância aqui qualquer. Clico aqui, aí ele vai vir, só que ele está pequenininho aqui, por exemplo. Então, ele está dando 120,1047. Aí eu posso, obviamente, configurar ele, né? Deixar esse cara aqui com um tamanho maior. Eu posso fazer os ajustes necessários com relação, né, ao meu dimensionamento. Aí, né, vai ser, né, uma forma de a gente poder estar configurando o nosso comando dimension, né? Então, a gente tem as opções de ajuste, né, dele aqui. Se ele ficou pequeno aqui, eu dou uma propriedade, por exemplo, eu consigo ajustar aqui, ó, tipo de linha, né, todos os parâmetros. Se eu quiser deixar, né, a informação, né, cadê a parte de texto aqui? Texto. O texto, se eu achar que estiver pequeno, eu consigo fazer uma alteração nele, a altura do texto. Vou colocar 2 aqui. Então, já aumentou bastante. Eu consigo trabalhar com o número de casas decimais, eu consigo, nesse comando aqui, ó, quando eu dou propriedade, PR, eu entro no sisteminha aqui e eu consigo visualizar, né, toda a parte de dimensionamento para poder fazer os devidos ajustes aqui, caso necessário, tá? O TopoCAD, ele tem a opção também, né, de dimensionar aqui, por exemplo. Se eu clicar no dimensionar a distância dele e clicar no polígono, ele dá a distância do polígono inteiro já, tá? Então, isso, quando eu tenho um loteamento, uma coisa muito grande para fazer distância, ele ajuda. Eu venho aqui, por exemplo, no comando distância, vou dar o exemplo aqui, esperar carregar, carregou. Aí aqui ele pergunta a altura do texto, né, que está 2,75, vou deixar 2. Vou selecionar aqui, olha lá, já calculou todas as distâncias, ó, 34 e 23. Então, todos os, né, ele pega desse, vem um para 22, 34 e 23. Aí ele pegou aqui 74 e 17. Então, ele já pegou todas as distâncias, já calculou as cotas de todos os pontos aqui, tá? De forma bem mais rápida do que dessa forma aqui do comando de Mensa. Então, já temos as cotas, já tem cálculo de área, já tem informação de norte, já tem informação da legenda, já tem a escala gráfica, já tem o sistema de coordenadas, já tem o memorial descritivo, já tem o perfil do desenho. A gente meio que finaliza essa parte de model, e aí seria colocar realmente numa prancha, né? Representar isso para fins de finalizar o processo, colocar no meu layout, tá bom? Então, na próxima aula eu explico a parte de layout rapidinho dessa planta topográfica, tá bom? Então, com isso, a gente, né, fez um tour aí nesse nosso memorial, nesse TopoCAD, né, 2000, onde a gente utiliza várias ferramentas de topografia, né? Igual comentei na aula passada também, a gente pode gerar um memorial em Word, a gente pode gerar a camada KML e por aí vai, tá bom? Então, espero que vocês cheguem nesse nível de detalhamento aqui, aliás, um pouco melhor, né? Que vocês vão ter mais tempo aí para poder fazer um acabamento melhor do que eu fiz aqui, tá bom? Obrigado, até a nossa próxima.